bom dia, paz seja com todos, amém? Eu sou o Silvio Ronaldo, sou professor da Escola Bíblica do Evangelho Quadrangular, aqui de Campo Limpo Paulista, do Santa Lúcia. Vamos iniciar hoje mais uma aula online. O assunto de hoje é Tito. Deixo aqui um forte abraço dos nossos pastores, Gildo e Margarete. Deixo aqui um grande abraço do nosso querido irmão Marcelo, que está sempre nos socorrendo e sempre deixando esta mensagem, esta aula chegar até a sua casa. Tá bom? Vamos começar fazendo uma oração. Amado Deus e poderoso Pai, Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede de ânimo e coragem, Pai, para estarmos de pé, ouvindo a Tua palavra, Pai, aprendendo mais de Ti. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, esvazia-nos, todos nós, Pai, de tudo aquilo que nos traz ansiedade, preocupações e nos afasta da concentração de ouvir a Tua palavra. Perdão. Peço que o Teu Santo Espírito, Pai, que o Espírito Santo possa estar revelando esta palavra nos nossos corações, na nossa mente. Deus, fala conosco nessa aula de hoje, fala conosco nessa ministração. Pai, é o que eu lhe peço e lhe agradeço, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, abençoe esta aula, abençoe cada pessoa que está assistindo essa aula. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Amém. O bichinho do Ranran fica pegando a gente, né? Vamos começar a aula da forma tradicional, ouvindo a música, cantando os livros da Bíblia. E vamos ver se você já conseguiu decorar. Se você não conseguiu, se esforce para decorar. São apenas 66 livros. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Fique com a música, a gente já entra na aula de Tito. Papel e caneta na mão para as anotações, ok? Até já! Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e os 39 livros, então, do Velho Testamento a questão. Eu amo a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João e os 27 livros, então, do Novo Testamento a questão. E aí, já decorou os livros da Bíblia? Espero que sim, tá bom? Vamos entrar na aula. A aula de hoje é Tito. Pode deixar sua Bíblia aberta no livro de Tito, tá lá no meio do Novo Testamento, tá bom? E vamos seguir a aula. Base bíblica da nossa aula. Tito capítulo 3, versículo 8. Alguns eu já reproduzi, outros a gente anota para ver depois, tá bom? Lembrando que a aula, depois que ela passa do inédito, tá? Quando ela estiver no inédito, domingo às 8 da manhã, né? Todo domingo às 8 da manhã a aula é liberada. Então, enquanto ela estiver sendo liberada, que ela for inédita, enquanto ela não terminar, não dá para voltar à aula, tá? Aí depois que a aula terminar, aí você pode vir, voltar, parar, pausar, fazer do jeito que quiser. Mas, por exemplo, se você chegar às 8h10 e ligar o vídeo, tá?
aí entrar no YouTube, o que vai acontecer? Você não vai conseguir ver a oração inicial, você vai ver da onde que ela está em diante. Normalmente funciona assim, às 8 da manhã há uma contagem regressiva de 2 minutos, terminando essa contagem começa a aula e ela vai até o fim. Depois de alguns minutos que ela terminou, aí é possível voltar, gravar, pausar, fazer o que quiser, tá bom? Vamos lá. Tito capítulo 3, versículo 8. Lembrando que Tito só tem 3 capítulos, tá? Então, como eu não vou deixar a foto no final da aula, a referência fica assim. Sua lição de casa para esta semana, você lê segunda, terça e quarta, primeiro, segundo e terceiro capítulo de Tito. Quinta, sexta e sábado, primeiro, segundo e terceiro capítulo de Tito. Você lê 2 vezes. E domingo você dá mais uma lida naquilo que você mais gostou, que você marcou e selecionou. Tá bom? Vamos lá. Tito, capítulo 3, versículo 8. Fiel é esta palavra e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Ok, vamos entrar na aula então. Alvo da lição: saber reconhecer o valor da diversidade na igreja, assim como saber lidar com ela. Tá? Não é ser aberto, né, e abrir mão da sã doutrina. Isso a gente tem que tomar cuidado. É ter conhecimento, dar valor às diversidades e saber lidar com elas, tá? Sentir, valorizar a individualidade dos membros da igreja como edificante para o corpo. Aqui é importante, tá? Aqui é importante. Por que é fundamental valorizar a individualidade? Porque se não fosse importante, Deus não deixaria escrito, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, sobre os dons. A igreja, né? Ela é como se fosse um corpo, onde Cristo é o cabeça e os membros são as demais partes do corpo. E o que seria do pé se só existissem mãos? Estou fazendo um trocadilho com a palavra. O que seria do olfato, do nariz, se só tivesse ouvidos? Então, cada um é importante no reino. Então, é importante valorizarmos a individualidade dos membros, tá? Desde que essas individualidades contribuam para a sã doutrina. Tá? Isso não se justifica por conta da individualidade, não se justifica sair da doutrina ou doutrinas estranhas, ok? Agir, corrigir. Toda prática que enfatize mais a individualidade do que a comunhão dos cristãos. Então isso aqui é para ser corrigido, tá? Corrigir toda a prática que enfatize mais a individualidade. Entenda, gente, é muito importante a individualidade, mas a individualidade não é mais importante do que o conjunto. Então a individualidade tem que estar para a comunhão, não para sair na foto. É isso, a gente tem que tomar esse cuidado. A individualidade ela é fundamental, porém em busca da comunhão, tá, dos cristãos. Seguindo. Opa, olha lá, que coisa mais linda, olha que foto bonita. Peço licença à imagem dos jovens bonitos aí, né? Ok. Qual dessas pessoas são cristãs? Olha para mim, por favor, e me responda. Qual dessas pessoas aqui, olha, são cristãs? Qual delas? Quem pode me dizer? Ah, Silvio, mas está em vídeo, em YouTube, não sei te dizer qual delas está, né? Você pode fazer no chat aí, se tiver no período ao vivo, das 8 da manhã, você pode me responder aí. Qual dessas pessoas são cristãs? Vou continuar. Qual delas não é cristã? Boa pergunta. Qual delas é cristã e qual delas não é cristã? Tá parecendo um programa de auditório e o Silvio na frente falando é meio perigoso, né? Não vou nem imitar ele, que não é o meu forte, eu vou pagar mico, tá? Qual delas é? Qual delas é cristã e qual não é cristã? Que interessante, hein?
Silvio, eu nunca me fiz essa pergunta? Ótimo, então estou te dando a oportunidade agora. Vamos lá. Este era o grande desafio de Tito. Quem era? Quem não era? As boas aparências não tornam a pessoa, vivente na sã doutrina. E as más aparências não excluem a pessoa das sãs doutrinas. Então, esse era um grande desafio de Tito, que é um grande desafio de hoje. Por exemplo, muitas pessoas têm um protótipo, de um cristão fervoroso, Uma pessoa bem vestida, geralmente de terno e gravata, falando em homem, com uma Bíblia embaixo do braço, aquela pessoa que fala com palavras eloquentes, ou seja, uma palavra bem difundida, uma oratória muito bem escolhida, com vocabulários muito amplos, muito diversificados, que é enfática na sua eloquência, na sua didática, no seu discurso, E nem sempre essa pessoa é tão espiritual quanto aquela pessoa humilde, silenciosa, que vive no cantinho, Então isso me faz lembrar dos versos de Mateus 6 que antecede a oração modelo, o Pai Nosso. Que Deus nos ensina que a gente não deve ficar nas sinagogas falando aos quatro ventos, bonito, porque ali você já recebeu o seu galardão, o seu prêmio você já recebeu ali. Você deve ir ao seu quarto em secreto, que o teu Deus que vem em secreto, te dá o seu galardão. Ore ali em secreto. Então, a humildade, ela pode esconder um grande e valoroso homem de Deus, mulher de Deus, uma grande e valorosa mulher de Deus. Então nós temos esse preconceito, esse biotipo, A gente forma na nossa mente um biotipo de uma pessoa exemplar e muitas vezes não é, Se terno e gravata fosse sinônimo de pessoas decentes, Brasília, a política não estaria do jeito que está, não é isso? Vamos lá, que o foco da aula é outro. Então, este era o desafio, Este era o grande desafio de Tito. Seguindo a aula. Para quem está com a apostila, na página 25. Para quem não está, é só me acompanhar, ok? Vamos lá. O apóstolo Paulo deixou Tito na ilha de Creta, entre os cretenses, com a difícil tarefa de discipular os novos convertidos, escolher os líderes espirituais locais e organizar a igreja, além de repreender os dissidentes, os que discordavam, os que divergiam, Continuando. Visão panorâmica do livro. Informações básicas. Grupo Epístolas Paulinas Pastorais. Paulo é o próprio autor. Data 61 a 65 depois de Cristo. Local Corinto. Alvo Tito, o grego. Versículo-chave, Tito, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Olha a responsabilidade de Tito, Expressão-chave, ordem na igreja. A gente fala nos dias de hoje, puxa vida, que a igreja não é como a igreja primitiva e coisas do gênero, comparando a daqui com a de lá. Gente, era tão difícil quanto, cada qual na sua época tem suas lutas, suas batalhas, suas dificuldades, ok? Então, não julgue que o seu fardo seja mais pesado hoje em detrimento do anterior, porque lá era mais fácil, porque eram pessoas que tinham convivido, não é o caso de Tito nem de Paulo, mas eram pessoas que eles conheciam, que já tinham vivido com Cristo em carne e osso, e parece que era mais fácil ali. Não, era muito mais difícil. Mais fácil é hoje, Mais fácil é hoje. Continuando, esboço, Tito é dividido em 3 capítulos, sendo que os 2 primeiros defenda a sã doutrina, Organização no capítulo 1 e ofensores no capítulo 2.
Desfrute da sã doutrina, obediência, no capítulo 3, ordem na igreja, ok? Continuando, Tito em uma sentença. Paulo instrui o pastor Tito a colocar a igreja de Creta em ordem, em contraste aos ensinos dos falsos mestres que atacavam aquela congregação. Tá? E aqui, o que acontece? Falsos mestres são pessoas enfiadas no meio, com doutrinas diversas, entendeu? Tentando derrubar a sã doutrina. Essa que é a verdade, ok? Continuando. Nossa, minha voz está querendo fugir já. Vou fazer uma pergunta. O desafio de Tito era lidar com a diversidade na igreja. Estaria ele preparado? Então o desafio de Tito, tá, era lidar com a diversidade na igreja. Ele estava preparado para isso? Vamos ver se ele estava preparado? Então vamos lá. Destinatário, origem da igreja e propósito. Apostila, página 25. Ok. Destinatário. Tito era gentil. Gálatas capítulo 2, versículo 3. Estou saindo um pouquinho do livro. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se. Eita palavrinha. Apesar de ser grego. Tá? Apesar de ser grego. Enfim, então ele era um gentil, ok? Continuando. Foi convertido por meio de Paulo, um verdadeiro filho na fé. Tito capítulo 1, versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então aqui são trechos que eu estou extraindo que confirmam o que o autor escreveu, tá? O autor da apostila. Acompanhou Paulo em algumas viagens e foi a ele que Paulo confiou algumas das tarefas mais difíceis, como a de levar a epístola, a carta à igreja de Corinto. Está lá em 2 Corinto, tem o versículo que eu não reproduzi aqui, o capítulo 2, versículo 13, e também em 2 Corinto, que eu reproduzi aqui, capítulo 7, versículos 6 e 13, que diz assim: Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. De encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Amém. Então olha com que satisfação Tito fazia o serviço, né? Fazia a obra, fazia crescer a obra, a ponto de trazer alegria para Paulo e para os demais, tá? E olha que a igreja era perseguida, não era uma coisa simples como é feito hoje. Você vai lá, abre tua porta da igreja, todo mundo entra, tá tudo limpinho, tudo arrumadinho. Não, era diferente, tá? Tito também foi confiado a oferta aos pobres de Jerusalém. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 6, 16 e 17, que diz assim: Assim, recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Estava falando sobre esse procedimento, tá? Das ofertas. Agradeço a Deus que pôs no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês, pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Então era uma pessoa bem espontânea, bem desejosa a fazer a obra, tá? Lembrando que hoje, é óbvio que dependendo do seu recurso, você pega um avião aqui e desce na Europa, né? Imagine como eles faziam, a pé, a cavalo, tá? Não é fácil. Hoje você para em lugares, toma teu banho, a comida está pronta, a refeição, isso e aquilo. E antes, como funcionava, tá? Lembrando de tentar se colocar nas situações daquela época para ver as dificuldades que ele tinha. Hoje, rodovias pavimentadas, antes picadas no meio da mata, né? Então, são todas essas diferenças que valorizam ainda mais as ações de Tito e dos demais, ok? Comprovando que a igreja daquela época era mais difícil de ser tratada do que a de hoje, ok? Perfeito, perfeito, ok. Em Tito capítulo 1, versículo 5, lemos lá no início, né? Lemos que Paulo lhe confiou a organização da igreja em Creta, cujos habitantes eram conhecidos como difíceis de lidar, o que mostra seu caráter enérgico e o seu zelo na causa de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 13 e 15. Tá?
Nós estamos no livro de Tito, mas tem bastante referências em outros livros, porque esses livros foram escritos basicamente nas mesmas épocas. E aqui Paulo, que escreveu aos Coríntios, estava dizendo qual era o caráter, a personalidade, né, do Tito, do pastor Tito, tá bom? De encorajados ficamos mais contentes ainda a ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Esse versículo nós já havíamos lido anteriormente. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma como era verdade tudo que lhes dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. E a afeição dele por vocês fica maior ainda, quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo com temor e tremor. Olha que bacana, né? Deveria ser mais velho que Timóteo, Tito, né? Deveria ser mais velho que Timóteo e parece bem mais forte, física e moralmente, pois Paulo mostra mais preocupação com Timóteo do que com Tito. Tanto é que tem uma passagem lá que Paulo até orienta que Timóteo tome vinho por conta das enfermidades dele e tudo mais, tá? Origem da igreja. Origem da igreja, estou na página 26, para quem está com a apostila. Quem não está, é só seguir comigo. Havia cretenses presentes em Jerusalém quando da descida do Espírito Santo foram convertidos por meio do sermão de Pedro e levaram o evangelho ao retornarem à terra natal. Então aqui, quando vamos lá em Atos capítulo 2, versículo 11. Quando desceu o Espírito Santo lá no dia de Pentecoste, tinha cretenses lá também, pessoas de Creta, tá? Muito interessante. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Tá? Quando houve aquela mover de línguas estranhas, basicamente 3.000 pessoas ali foram impactadas e convertidas, e as pessoas achavam que eles estavam bêbados por falar línguas estranhas. Mas até Pedro falou, são 9 horas da manhã e ninguém bebeu. É o mover do Espírito. Continuando. Propósito. O propósito é mostrar a Tito que há necessidade de boa ordem na igreja. A conveniência de estabelecer presbíteros e a dificuldade de se alcançar boa conduta no meio de crentes tão grosseiros e difíceis. Está lá em Tito, capítulo 1, versículos 12 e 13. Né? Vamos lá. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões e preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. Então eles eram grossos, né? Agressivos, inclusive. Tá? Continuando, Paulo quis também avisar Tito de sua viagem e marcar um encontro em Nicópolis. Está lá em Tito 3, capítulo 3, versículo 12. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Ok. Continuando. Tito para hoje. A carta de Tito nos ensina que precisamos entender a necessidade de organizarmos bem nossas igrejas para melhor servir ao Senhor. Ok? Conteúdo. Vamos lá. Eu me perdi, mas eu me acho. Conteúdo. Tarefas de Tito. Ok? Tá. Deixa eu só dar uma olhada nas referências. Perfeito. Ok. Tá. Entendi. Perfeito. Eu estava só apanhando um pouco. Perfeito. Desculpem, só me organizando porque eu fiz um trocadilho aqui nos versículos. Seu dever, Tito capítulo 1, versículo 5, nós lemos lá no começo. Pôr em ordem as coisas restantes e constituir presbíteros em cada cidade. B. Seu desafio. Este texto eu não reproduzi neste momento. Mais para frente eu vou reproduzi-lo. Ele vai estar num ponto na aula
que eu vou reproduzi-lo inteiro, tá? Tito capítulo 1, versículos 10 a 16, senão eu seria redundante e repetiria ele novamente. Eu achei mais importante falar mais para frente, tá? Então, o seu desafio, calar os falsos mestres e repreendê-los severamente. Porque lá na frente, isso aqui traz mais informações do que somente calar os falsos mestres. Por isso que eu deixei ele um pouquinho mais para frente, tá bom? Continuando. Perfil da liderança, ok? Tal como em 1 Timóteo, Paulo orientou o pastor Tito a constituir liderança local por meio de supervisores. Ok, continuando. Pastoreio da igreja, ok? Perfeito, certo. Aqui eu vou ler corrido, depois eu vou pegar o texto inteiro e vou ler da Bíblia, tá? Que vai do versículo 2 ao versículo 10, exatamente do capítulo 2, tá? Então vamos lá. O apóstolo Paulo preocupava-se com algumas classes de pessoas na igreja e orientou Tito a tratá-los com atenção. São elas: homens idosos, mulheres idosas, moços, servos, pessoas em geral. Então vai desde o capítulo 2, versículos 2 até o versículo 10, como também o capítulo 3, versos 1 e 2. E eu vou lê-lo aqui, ok? Vou lê-lo aqui. Tá? Vamos lá. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras e estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras em seu ensino, mostre integridade e seriedade. 8. Use linguagem sadia, contra a qual nada se pode dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Ensine os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores e procurem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. E agora, título 3, 1, 2. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Olha que ensinamento maravilhoso. Depois as pessoas falam que a Bíblia não tem receita pronta. Quer receita mais pronta do que essa? Como eu sempre falo, lá em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 17, sempre grandes, maravilhosos ensinamentos, tá? Receitas prontas. Ok, vamos continuar. Ok. Vamos continuar. Então nós temos aqui um resumo teológico. Consciência do chamado, Tito capítulo 1, versículos 1 a 4. Posicionamento, ele se posiciona, posição, função, garantia, consequência. Depois você dá uma lidinha, tá? E não reproduzi todos aqui. Esse aqui é ao final da aula. Esse aqui eu não reproduzi, capítulo 1, versículo 4. E esse aqui eu reproduzi, tá? Comportamento cristão. Tito, capítulo 2, versos 12 a 15. Deixa eu ver aqui. Que está aqui na minha mão, tá? Eu puxei através do versos 11 em diante, tá? Modo de vida cristã, expectativa do cristão,
Obra de Cristo. Então vamos lá. Eu trouxe através do versículo 11, tá? Para melhor entendimento. Porque o 12 diz assim, ó, ela nos ensina a renunciar à impiedade. Ela quem? Ótimo. Por isso eu trouxe o 11. A graça. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Amém. Amém. Ok? Essa aqui eu vou pôr no cantinho e essa eu vou segurar um pouquinho. Tá. Certo, certo. Isso. Ok? E aqui, convicção da salvação. Tito capítulo 3, versículos 1 a 7. Depois eu vou retomar esse assunto. Quem éramos? Quem nos transformou? Como fomos transformados? Quem somos? Vai pensando nessas perguntas. Quem éramos? Quem nos transformou? Como fomos transformados? E quem somos? Vai pensando nisso. No término da aula, nós vamos terminar com essa orientação, essa explicação. Tá bom? Vamos lá. Ok. Agora a gente vai entrar no conteúdo, os falsos mestres. Quem são os falsos mestres? Lembra que eu falei que a gente ia retomar Tito capítulo 1, os versos 10 a 16? Então, é agora que nós vamos retomá-lo, tá bom? Então, quem são os falsos mestres? Ok, então vamos lá. Quem são os falsos mestres? Insubordinados. Depois a gente vai na referência, tá? Vamos lá, já no início da carta, o apóstolo Paulo aponta a presença de muitos falsos profetas na igreja. Estou na apostila, página 27, ok? Depois do quadro. Perfeito. Insubordinados. Perfil dos falsos mestres. Insubordinado. Não respeitam a liderança nem os ensinamentos da palavra. Pauradores frívolos. Oh, meu Deus, isso é um xingamento, Silvio. Vamos lá. Pauradores, faladores, tagarelas, falam demais, ok? Frívolos, que não têm importância, inúteis, superficiais. Agora melhorou. Vamos juntar os dois? Vivem falando coisas sem importância. Usam de linguagem impressionante para com os ouvintes. Contudo, a mensagem deles traz pouca ou nenhuma solidez ou verdade, né? São vazias, né? Enganadores, ok? Enganam pela eloquência, pelos grandes, enormes discursos, mas vazios, né? Impuros, tem aqui as referências, tá? Mas depois eu vou lê-la inteira, tá? Impuros, tudo o que fazem não tem valor para Deus, pois a mente e a consciência deles estão corrompidas. Ok? Impuros, abomináveis. Tal sujeito causa horror e nojo a Deus, tornando-se algo abominável aos seus olhos. Desobedientes. Não se submetem a determinado ensino, leva a viver de modo desobediente. Os desobedientes estão reprovados diante de Deus, mesmo que façam boas obras. Tem mais. O que fazem os falsos mestres? Pervertem casas inteiras. Todas essas referências eu vou ler daqui a pouco, tá? Pervertem casas inteiras, né? Infiltram-se na casa dos membros e disseminam sua heresia, fazendo com que tais famílias saiam da igreja. Ensinam o que não devem. Não se preocupam em pregar a palavra de Deus, mas o próprio ensino. Dizem falsamente conhecer a Deus. Paulo afirma que não basta professar conhecer o Senhor, é preciso demonstrar por meio de obras.
Continuando, tarefa de Tito. Calá-los. Lembra lá atrás que eu falei que não era só calar os falsos mestres, tinha mais informações? Então, por isso que eu preferi ler aqui agora, já as referências, tá? Calá-los. A palavra no original indica colocar uma mordaça. Tal atitude é necessária para que não venham a perverter casas inteiras com sua mensagem. Repreendê-los severamente. Tito, apegando-se à palavra fiel, deveria repreender os falsos mestres e dissidentes de maneira muito dura, a fim de que se tornem sadios na fé. Agora sim, eu quero ler Tito, capítulo 1, versículos de 10 a 16, que vai tratar sobre todas essas situações, perfis dos falsos mestres. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão, os judeus, né? Os judaizantes aqui em especial. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e os descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam, versículo 16, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Tá? Por isso que eu queria deixar para ler no final, ok? Tito para hoje. A graça de Deus nos purifica totalmente, de modo que somos redimidos de toda forma de desobediência e transformados em tesouro exclusivo de Cristo, cheios de zelo pelos feitos que são excelentes. Vamos lá. Cristo em Tito. Vou por aqui que está mais fácil para mim. Você pode me acompanhar aqui, ok? A obra divina e redentora de Cristo é lindamente expressa, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Está lá em Tito, capítulo 2, versículos 13 e 14. Tá? E este livro, ele vem nos acompanhando, né? Essa referência, Descobrindo a Bíblia, página 479. Então, o autor usou bastante este livro como referência para desenvolver essa apostila. Mas você vê como cada lição é recheada de referências bíblicas. Ou seja, o livro foi só um apoio, só um suporte para ele desenvolver, discorrer as suas ideias sobre o texto, mais fundamentados na Bíblia, tá bom? Tito para hoje. Assim como Jesus, não tenhamos receio de ir contra a vontade do mundo pelo bem da Igreja de Cristo. Amém. Conclusão. Concluímos o exame de mais um tesouro bíblico. Tito nos mostra como organizar e manter o padrão bíblico de estrutura eclesiástica, né? Da Assembleia dos Povos, das Assembleias de Povos, né? Que significa estrutura eclesiástica, tá? Então, Tito é uma obra muito bonita, de apenas 3 capítulos, mas de um imensurável, né? Tesouro, mensagens maravilhosas, receitas prontas de vida, tá? E falando em receitas prontas, vamos falar sobre quem éramos, quem nos transformou, como fomos transformados e quem somos. Então vamos lá.
Tito, capítulo 3, versículos de 3 a 7. Quem você era? Quem você é? Porque às vezes você está me assistindo, mas ainda não se decidiu ao batismo, não se decidiu a aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, se você é esta pessoa que ainda não se decidiu, pode ser que você se encaixe em quem éramos ou quem você é. E aqueles que já se decidiram a batizar, a se batizar e aceitar o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, você pode se colocar na posição de quem éramos. E quem éramos ou quem somos? Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Você era ou é escravo do cigarro? Era ou é escravo da bebida? Era ou é escravo do sexo? Era ou é escravo da fofoca, da mentira, do vício em geral, de drogas, de jogos, de promiscuidade? Você era ou é invejoso, deseja o mal do outro porque você não tem o que o outro tem? Entendeu? Então, se você ainda está assim, eu tenho uma boa notícia: tem como se libertar, tá? Porque existe um transformador, um que pode te transformar. E se você era assim, você já teve um encontro com esse transformador. Versículo 4. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador. Então, esta bondade e amor pelos homens da parte de Deus foi quando ele nos entregou o seu único filho, quando o seu único filho veio à terra, se materializou carne, Jesus Cristo, e na cruz do Calvário se entregou para a minha salvação e para a sua salvação, para a minha liberdade, para a sua liberdade, porque éramos ou somos escravos, maltratados, desobedientes, invejosos, agressivos e rejeitados, tá? Então existe salvação para isso, e ela já aconteceu há 2000 anos atrás na cruz, que foi Jesus Cristo. Então, se você ainda é um escravo, um desobediente, um frustrado, um vazio, um perdido, ainda há solução. E essa solução é Jesus Cristo na sua vida. E se você era, você já sabe disso, que você já entregou a sua vida para Jesus Cristo, você já fez a oração pedindo perdão pelos seus pecados, você já fez a oração pedindo arrependimento e aceitando, se humilhando e aceitando o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor, único e suficiente Senhor e Salvador. Então, se você ainda é uma pessoa escrava, faça essa oração agora comigo, tá? Senhor Jesus, me perdoe, Pai. Fala nesse momento, abra a tua boca, abra o teu coração. Senhor Jesus, me perdoe, Pai. Se coloque de pé. Me perdoe, Deus, pelos meus pecados. Senhor, eu estou arrependido de todas as minhas falhas. Eu estou cansado de ser escravo do mundo. Eu estou cansado de ser escravo dos vícios. Eu estou cansado de machucar os meus pais, os meus filhos, a minha esposa, o meu marido. Veja qual é a sua situação. Eu estou cansado, Senhor. Eu não tenho mais forças para lutar. Eu gostaria de ser uma pessoa boa, uma pessoa sadia, uma pessoa íntegra. Pai, em nome de Jesus, eu te peço perdão, Senhor. Eu coloco nos teus pés, no teu altar, as minhas dificuldades, as minhas necessidades, os meus vícios, as minhas falhas. Hoje eu quero ser um novo homem, Pai, uma nova mulher. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. Eu estou arrependido de tudo que eu fiz. Eu estou farto e cansado. Estou farta e cansada, arrependida. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai? Cuide de mim, coloque pessoas ao meu redor que possam me discipular, que possam me tratar, que possam cuidar de mim. É o que eu lhe peço, Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Amém
e amém. Faça essa oração, repita essa oração, volte esse vídeo assim que ele acabar e refaça. Se você está com vergonha, no teu íntimo você queria fazer, mas tem pessoas ao seu redor, grave esse vídeo, veja esse link do YouTube, volte essa aula na segunda, na terça, na quarta, de noite, de madrugada e faça de joelhos essa oração. Clame ao Senhor que Ele vai te responder e eu creio e eu tenho certeza da tua vitória. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos continuar. Como fomos transformados? Versículos 5 e 6. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, porque nós não temos merecimento, mas devido à sua misericórdia, Senhor, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então você, querido, você, querida, que está aceitando Jesus agora, tá? Não é por obra sua que você vai ser salvo. Não pense assim. Todos os seus erros, suas falhas, seus pecados, eles serão cobertos pelo sangue de Cristo Jesus, por misericórdia de Deus às nossas vidas. Não porque você ou eu merecemos, porque nós não merecemos nada. Amém? Quem somos? Ou se você ainda não é, olhe o teu alvo. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nós nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Para que nós possamos viver a nossa morada eterna com Cristo Jesus, nós temos que ser herdeiros. Para que nós sejamos co-herdeiros de Deus através de Jesus Cristo, nós precisamos aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, remindo nós dos nossos pecados. Amém? E assim eu encerro esta aula. Amém? Na sequência eu vou fazer a oração de encerramento para finalizarmos. Mas preste atenção, você que se sentiu impactado por essa palavra, tá? Você menino, você menina, você homem, você mulher, não importa o que você esteja vivendo. Ah, Silvio, mas eu não tenho mais condições, eu não vou mudar nunca mais. Não pense assim, isso é o diabo que põe na tua cabeça. Não importa se você é homossexual, não importa se você é bandido ou bandida ou homossexual, não importa se você está separado, você traiu a sua esposa, seu marido, você dilacerou os seus laços. Não importa como você esteja, eu não me preocupo como você está. Deus não se preocupa como você está, Ele se preocupa como você quer estar. Lógico, Ele se preocupa como você está, mas no sentido de te resgatar. Ele já te deu o resgate, Ele pagou o preço, Jesus Cristo pagou o preço por você. Então, entregue a sua vida, aceite Jesus, eu estou disponível. Você quer conversar comigo, você quer receber uma oração, um discipulado? Eu estou à sua disposição. Meu telefone celular, você pode entrar em contato depois, o DDD é 11, é 971629844. Tá? Então você pode mandar um WhatsApp, pode me ligar, pode ser que dependendo da hora e o momento eu não vou poder te atender, porque eu sou íntegro e tenho responsabilidade com o meu trabalho e de repente eu vou estar em horário de trabalho, mas enfim, a gente pode conseguir sentar, orar, conversar, eu posso te discipular, eu tenho um devocional diário que eu posso te encaminhar para Deus e tratando no teu coração através do Espírito Santo. Nós temos recursos, tá bom? Nós temos as ferramentas. E o Espírito Santo é o convencedor para te fazer toda a sua mudança. E olha que quem vos fala é um transformado, porque quem me conhece pessoalmente, há 30 anos atrás, sabe que eu sou uma pessoa completamente transformada e não vou entrar em detalhe do meu testemunho de vida agora, tá bom? Deus te abençoe, um domingo abençoado, que possa ter o Espírito Santo possa mover, ferver o teu coração, te incomodar, te impactar. Você que já se converteu, mas já se desgastou e precisa voltar ao primeiro amor, tá? Refaça a sua aliança com Jesus Cristo. E você que nunca teve uma aliança com Jesus Cristo, é o momento. Faça agora. Amém? Amado Deus e poderoso Pai, em nome do teu Filho Jesus, Senhor, eu abençoo cada uma dessas pessoas, Pai. Eu coloco, Senhor,
as minhas mãos, eu exalto, eu levanto as minhas mãos com todo o poder e autoridade emanada do céu, Senhor, que em nome de Jesus, cada uma dessas pessoas que foi impactada, quer seja convertidos antigos, quer seja recém-convertidos, quer seja pessoas que ainda não se converteram e que foram impactados, Deus, em nome do teu Filho Jesus, que sejam restaurados, tratados, que pessoas cheguem ao redor, que pessoas que tenham capacidade de acrescentar em discipulado possam estar ao perto. Deus, que o Espírito Santo possa revelar nos seus corações, Pai, a verdadeira mensagem, a verdadeira sã doutrina. Pai, em nome do teu Filho Jesus, que uma igreja ao redor deles possa os acolhê-lo e os ensiná-lo a crescer na fé. Pai, em nome do teu Filho Jesus, cuide de cada um, os abençoe para a honra e glória do teu santo nome, Pai. E que o amor de Deus Pai seja com cada um de vocês para a honra e glória do Senhor. Amém, amém, amém. Um domingo abençoado e maravilhoso para cada um. Meu telefone está à disposição de vocês, tá bom? Vou repeti-lo, o DDD é 11 97162 9844. Tem WhatsApp, tem Telegram, tem Facebook, enfim. Mas eu não sou muito hábil com essas tecnologias. O WhatsApp é o meu arroz com feijão, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe, um domingo maravilhoso para todos. Amém.